Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Osvaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta: pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora, no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender. A Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você. Nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação em batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Palavra de Deus, você que está acompanhando a gente em casa. Nós temos recebido muitos pedidos de socorro e de oração. Então o que nós temos feito? O Ministério de Intercessão está pegando todos os e-mails que estão chegando, está pegando todos aqueles pedidos que estão vindo pelo nosso canal do YouTube, e eles estão trazendo para que a gente ore aqui de joelho. Então toda terça-feira, às 9 da manhã, a gente se reúne com todo o time de intercessores, isso também durante a semana, para estar orando pela sua vida. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 17, e também em Lucas capítulo 17, que se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer é o problema, sai daqui e vai para lá. Ele vai. É interessante que Jesus começa falando com a moreira. Ele fala: se tu disseres a essa moreira, arranca-te daqui, lança-te do mar, nada vai ser impossível. Depois ele muda, ele fala: tem esse monte, se você disser, arranca-te daqui e vai para lá, vai. Qual o problema da gente? É a timidez. Sabia disso? A nossa timidez impede a fé de crescer no nosso coração. A gente acha que pode fazer as coisas, e quando a gente exclui Deus da equação da nossa vida, Deus ele fica quieto lá e parado. Agora, todas as pessoas que experimentaram o mover de Deus foram pessoas que deram um passo em direção ao Senhor. Foi alguém que falou assim: eu vou tocar no manto dele. Foi alguém que disse: se tu queres me purificar. Foi gente que saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, no meio da multidão.
Foi uma mulher que deixou uma filha em casa, endemoniada. Ela não era nem crente, gente. Nem isso, ela não era nem judia. A Bíblia diz em Marcos 7 que ela era uma mulher cirofenícia, ou seja, era de uma religião idólatra, enfim. Mas ela crê que Deus pode fazer. Então ela vai atrás de Jesus e ela insiste com Jesus. O discípulo fala: Senhor, manda ele embora. Ela está cansando a gente. Mas ela insiste, insiste, insiste. Jesus diz: não vou te dar. Não é lícito dar aos cães o pão, a refeição dos filhos. Gente, aquela mulher, ela muda uma resposta de Deus. Deus tinha dito não para ela, mas Deus fala assim: olha, mulher, quando ela fala: eu não estou querendo tomar nada de ninguém, os filhos de Deus estão deixando sobrar, estão como migalhas aí, eu como uma migalha basta do teu poder, uma poeira desse pão basta para minha filha ser curada. E aí ela é curada. Quando Jesus fala sobre dizer à amoreira, ou dizer ao monte, ele está falando que a fé cresce. Então no início da minha jornada de fé, a minha fé era de um tamanho. Hoje a minha fé tem outro tamanho. Por quê? Eu já experimentei tantos milagres, eu já não me surpreendo mais, porque eu sei que se você pedir, você vai encontrar. Qual é o problema da gente? A gente gosta de orar com timidez. Faz a sua oração silenciosa. Deus vai ouvir? Vai ouvir. Vai ouvir. Só que quando você levanta um clamor, você está dizendo para Deus a intensidade do seu problema. Tem gente que não desiste. O texto de Mateus 17, próximo a esse que eu falei de vocês, um pai chega para Jesus e fala assim: teus discípulos não conseguiram, mas eu sei que tu pode, Senhor. Então às vezes a gente vai batendo em portas e tentando, a gente não encontra, mas chega uma hora que você consegue tocar no Senhor. E quando a tua fé toca no Senhor, que não tem como Deus não responder. Existe um Deus que ouve de verdade. Olha para mim, Deus ouve de verdade. O Senhor Jesus está aqui, querido. Ele ouve você. Há uma mentira sendo propagada. As pessoas ficam colocando assim degraus para pastores, para líderes, para bispos, para apóstolos subirem. Não é nada disso. A gente tem que descer as escadas. Se você se humilhar, Deus vai te abençoar. Se você se humilhar, Deus vai usar você. Se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás: diz ao seu problema: sai daqui em nome de Jesus. Diga a confusão que está na sua casa: espírito de confusão, eu te repreendo em nome de Jesus, sai. Ele vai sair. Agora a gente vem com uma fé morna, seja o que Deus quiser. Você pegou Tiago e fez uma religião, você fez uma teologia de Tiago, e você esqueceu de todo o resto da Bíblia. Se você se mover em fé, Deus vai te ouvir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Se você veio pronto, nós vamos todos orar aqui na frente. Todos nós. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você veio pronto e quiser fazer assim, pode trazer seu dízimo e sua oferta, pode adorar a Deus com os seus bens, enfim. Mas eu vou pedir que todos vocês deem um passo de fé e venham. Ah, não sei que você não queira milagre. Ah, pastor, eu não quero milagre. Então fique onde você quiser. Aqui todo mundo é livre. Mas o nosso convite é: saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha buscar a resposta do Senhor. Quero chamar todo... Cadê o time de intercessão? Vem cá. Vamos orar pelas nossas famílias. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. Antes disso, tem uma mãe, muito interessante como é que a fé funciona, né?
Olha como é que às vezes a teologia, ela é muito boa para não deixar a gente pregar bobagem, para a gente construir sermões bem bonitos. Mas olha que coisa interessante. A mãe de um rapaz, o casamento da mãe e do pai se desfez. Ele ficou muito decepcionado com o pai e com a mãe por causa do casamento desfeito, e foi embora para casa, foi embora, para não voltar mais. E essa mãe veio me procurar: pastor, eu sinto tanta falta do meu filho, ele nem liga para mim, eu não sei nem onde ele está. Ela pediu que eu ungisse a mão dela. Gente, há algum poder no óleo, gente? Gente, não há poder nenhum no óleo. Óleo é óleo, óleo é só óleo. Mas no coração dela, na mente, ela achava que aquele óleo ali ia ajudar ela. Falei: pastor, Senhor, consagra esse óleo ao Senhor. Eu passei na mão dela e eu só concordei. Falei: concorda comigo aqui que ele vai ligar para você até o fim da semana. Foi aqui. Você concorda comigo? Quando você liga na terra, não é ligado no céu, é ou não é, gente? Hoje Jesus está de brincadeira com a gente. Orei com ela na quarta-feira à noite, aqui no Quarta-feira. No dia seguinte ela me liga: pastor, meu filho me ligou na hora que eu cheguei em casa. Olha como é que Deus move o coração. No mundo espiritual não tem distância, hein? Eu falei: amém. E o que você vai fazer agora com a sua fé? Pastor, agora eu creio que esse fim de semana ele vai vir para casa. Gente, ela me encontrou domingo aqui na porta da igreja chorando. Me apresentou o filho dela. Ela pegou aquela mão dela, que já não devia ter mais óleo nenhum, encostou no travesseiro do filho. Olha que coisa, gente. O nome disso é fé. E ela falou: em nome de Jesus, esse fim de semana eu concordo aqui na terra que o meu filho vai dormir e a cabeça dele vai reclinar nesse travesseiro aqui. Ela disse: em nome de Jesus, amém. Gente, no domingo já estava aqui com a gente, passou o fim de semana com a mãe, se perdoaram. O nome disso é fé. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Nós vamos orar pela sua casa agora. Pela sua casa. A fé é tua, querido, mas nós vamos molhar ela. Nós vamos molhar a tua fé. Vamos regar a tua fé. Você está solitário, pastor, nem família não tem, então nós vamos orar por isso. Pastor, eu não sou casado, então nós vamos orar por isso. Pastor, eu quero ter filho, quero gerar filhos, então nós vamos orar por isso. Porque tudo é possível que crê. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua maravilhosa graça, Pai. Se estamos aqui hoje, Senhor, foi porque o Senhor assim o fez. O Senhor tem plano para cada um aqui, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Sabemos, Senhor, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. E aqui o Senhor está, Pai, porque aqui é a sua casa. Não existe outro lugar, um lugar melhor do que esse para estar. E nós colocamos a vida de cada família aqui, ó Deus, em tuas mãos. Senhor, eu te peço, ó Deus, que cada demônio desavisado tome por retirada, em nome de Jesus, de cada casa aqui, Pai, representada. Senhor, que filhos aqui, ó Deus, tenham a ciência, ó Pai, de que devem honrar a sua mãe e o seu pai, Senhor. Eu peço por restauração, Senhor, entre relação de filhos e pais. Senhor Deus, eu coloco em tuas mãos aqui cada mulher, cada mãe, Senhor. Senhor, coloque no coração dela, ó Pai, amor pelos seus filhos, Senhor, amor pelo seu marido, Pai. Que ela se dedique em oração, Senhor. Que ela seja uma ajudadora do lar, ó Pai. Senhor, eu repreendo Satanás sobre a vida de cada mulher aqui, ó Deus. Que todo espírito de enganação, que todo espírito de derrota caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida de cada homem aqui também, Senhor. O Senhor deu para cada homem aqui autoridade, ó Pai. Todos os homens aqui, Senhor,
Existe uma autoridade na vida de cada um, Senhor, e eu repreendo toda artimanha de Satanás sobre a vida de cada homem aqui, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todo o sacerdócio aqui seja restabelecido. Senhor, que cada homem aqui, Pai, tenha consciência que a sua família precisa da direção dele. Os seus filhos precisam do amor de você, Pai. A sua esposa precisa do seu amor, querido. Senhor, entra com provisão em cada família aqui representada, Senhor. E como o pastor disse, se existe aqui, Senhor, algum homem ou mulher que ainda não tem o seu casal, não casou, Senhor, cuida do coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no Teu poder, ó Pai. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fará milagres aqui, ó Deus. E que possa haver testemunhos aqui, Senhor, do quanto o Senhor tem sido bom na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Amém. Vamos orar agora. Você que precisa de um milagre, pode vir. Pode vir, Djalma. Você que precisa de um milagre na sua vida pessoal, no seu trabalho, nas suas finanças. Você quer um milagre do Senhor. Milagre. Você já se esforçou, já tentou, já trabalhou, você não conseguiu. Agora você vai convidar Deus. Ele que faz soprar as cordonizes em cima do nosso arraial. Ele que faz isso. Ele que faz chover pão do céu. É Deus que faz frutificar a 30, a 60 e a 100. Sabia? Você precisa semear, você vai colher. E nós vamos orar aqui repreendendo tudo aquilo que não vem do Senhor, toda a prisão financeira, toda a falência, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós agora, Pai, como igreja, nos posicionamos agora, Senhor, diante do Teu altar. Nós invocamos agora, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Nós declaramos agora no nome sagrado de Jesus Cristo, Pai, esse local santo, sagrado. E nós queremos, como igreja, apresentar diante do Senhor, Pai, as finanças do Teu povo. Nós queremos agora, Senhor, no nome sagrado de Jesus, Pai, declarar, Pai, em nome de Jesus, as vitórias do Senhor. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos agora contra, e nós repreendemos agora todo espírito de bancarrota. Nós damos agora uma ordem agora: saiam da vida dessas famílias no nome sagrado de Jesus. Todo espírito de falência, fora desse lugar no nome de Jesus. Todo espírito de miséria, nós repreendemos em um nome sagrado de Jesus. E nós declaramos agora o Teu povo abençoado. A palavra de Deus diz: aonde está o coração, ali está o Teu tesouro. E nós declaramos, Senhor, que o nosso coração não está nas riquezas, o nosso coração está no Senhor. Que antes de nós dizimarmos, antes de nós ofertarmos, Senhor, nós, Senhor, colocamos nossos corações diante de Ti. Nós queimamos diante do altar o nosso coração, as nossas vidas, Senhor. E nós declaramos no nome sagrado de Jesus: abençoado o povo de Deus no nome de Jesus. Nós declaramos bênção do Senhor sobre os dízimos depositados, Senhor, no gasofilácio. As ofertas, Senhor, do Senhor, que sejam, Senhor, no nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dá sabedoria para administrar, Pai, a Tua casa, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Você está enfermo, você que está ouvindo a gente ao vivo, coloca a mão na sua enfermidade. Você que está assistindo ao vivo, se for algum lugar inconveniente, pode botar a mão no seu coração, não tem problema. Se você estiver orando por alguém, coloca a mão no seu coração também e só pensa: Senhor Deus, essa pessoa está enferma. Gente, vocês não fazem a ideia da enormidade de enfermidades que são apenas espirituais. Não tem natureza biológica, não tem natureza fisiológica, nem emocional. São apenas espirituais. Coloca a mão sobre a sua enfermidade ou sobre o seu coração. Doutora Anne, quando você orar, você vai dar uma voz para toda enfermidade bater em retirada. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui entregando no Teu altar, Senhor, os nossos corpos, Pai. Em nome de Jesus, eles são Teus, Pai. Eles são consagrados a Ti, Pai. E agora, em nome de Jesus, Pai, eu lanço uma palavra de cura sobre a vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, toda enfermidade bata em retirada
agora. Toda dor de ouvido, toda dor nas costas, toda dor de cabeça, toda coluna, Senhor, em nome de Jesus, agora está sendo restaurada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu vejo pelos olhos da fé, Senhor, o teu povo curado, são, abençoando, Senhor, e sendo abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todo cativeiro espiritual agora nós repreendemos e arrancamos o teu povo de lá de dentro, Senhor. Toda enfermidade, Senhor, no coração, Pai, na mente dos teus filhos agora, Pai, nós lançamos, Pai, a tua palavra sobre ela, Senhor, e declaramos que o teu povo está curado em nome de Jesus. Toda depressão caia por terra agora, todo medo, Senhor, toda tristeza, em nome de Jesus, Pai, nós não aceitamos mais no nosso meio, Pai, e declaramos que nós fazemos parte do teu corpo, Pai, e o teu corpo é são, Pai, o teu corpo é são. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos porque nós cremos, Pai, que nós estamos curados, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos impossíveis. Levante suas mãos agora. Pensa naquilo que é impossível, só isso. Se a tua fé for como um grão de mostarda, lembra? O impossível vai acontecer. Vai ter monte voando, vai ter árvore sendo arrancada, vão ser problemas. Imagine esses problemas sendo arrancados da sua vida e lançados para longe da sua vida. Você crê nisso? Vamos orar pelos impossíveis agora, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, nós cremos num Deus que tem todo poder, toda autoridade. Nós chegamos aqui, estabelecemos a autoridade e domínio do Senhor nesse lugar, e o teu Espírito Santo passeia com liberdade no meio de nós. E nessa noite, Senhor, pela fé, declaramos vitória sobre aquilo que nós vemos como impossíveis. Diante do Senhor não há impossível. O Senhor é todo poderoso, o Senhor tem controle, domínio sobre todas as coisas. Agindo o Senhor, nada nem ninguém vai impedir os propósitos de se cumprir sobre a vida do teu povo. O Senhor Deus, o Senhor é um Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor pode curar, restaurar, transformar, gerar amor aonde não há mais, restaurar casamentos, restaurar vidas. O Senhor pode ressuscitar aquilo que está morto. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite agora cada coração, Senhor. O Senhor vai sondando, Deus, sonda os corações, e aquilo que para eles humanamente eles vejam como morto, Senhor, que eles vejam o impossível acontecer. Que o Senhor traga vida hoje, que o Senhor restaure casamentos, ressuscite relacionamentos, que o Senhor faça um coração parado, estagnado, arder de amor pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite haja conserto, que nessa noite vidas, homens e mulheres, tenham vidas transformadas, sejam reposicionados, Senhor, mediante a tua palavra, que daqui saiam homens e mulheres de Deus, Senhor. Casamentos sejam reestruturados. Nós nos recusamos, Senhor, a abrir mão daquilo que o Senhor nos deu, aquilo que é precioso. O Senhor pode trazer os filhos de volta. Oh Senhor, repreendemos tudo aquilo, Pai, todo vício, todo espírito de vício, Pai, o Senhor pode trazer de volta. O Senhor pode fazer com isso tudo seja paralisado, porque o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus de vitória, e nós recebemos as vitórias do Senhor em nome de Jesus, Deus, amém. E vamos orar juntos. Você vai dizer ao monte agora, isso, fique em pé. Quando vão dizer ao monte, diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória, eu me revisto agora da autoridade da cruz, da autoridade que vem do nome de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Eu me revisto agora de toda a armadura do Senhor, e eu avanço em nome de Jesus, dando uma voz para que toda ação do mal saia da minha vida, em nome de Jesus. Eu quero levantar pela fé, em nome de Jesus, uma proteção do Senhor
em volta da minha família, meus pais, meus filhos, meus irmãos, meu cônjuge. Eu, em nome de Jesus, estabeleço uma muralha de fogo. Nenhum mal nos tocará, porque o escudo do Senhor apagará todas as flechas inflamadas do mal. Em nome de Jesus, eu dou uma voz para que toda resistência espiritual, toda enfermidade, toda tristeza saia da minha vida, toda confusão, todo ódio, toda culpa, toda amargura saia da minha casa, saia da minha vida. Eu creio que Deus e o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, e por isso eu abençoo meus celeiros com a fartura do Senhor, com o transbordar do vinho e do mosto. Eu, em nome de Jesus, cancelo todo espírito de miséria, de falência, de dificuldade econômica. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de divórcio, todo espírito de separação e de confusão. Vocês não são bem-vindos. Por isso eu dou uma voz: saia, saia e não volte nunca mais. Eu libero a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre os meus filhos e sobre os filhos dos meus filhos. Como um novo céu e uma nova terra, eu os protejo de todo mal e anuncio no mundo espiritual a presença do Senhor como justiça à nossa frente e como glória à nossa retaguarda. Em nome de Jesus. Diz amém. Diz amém. Diz amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém, queridos, graça e paz. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e esse é nosso culto de quarta-feira. É o quarta-feira, acontece sempre às 20 horas e é encerrado às 21h30. É um culto cuja ênfase é a fé, é o mover do Senhor, é a presença de Deus, é a adoração e é o clamor. Quero convidar você para que esteja conosco e seja abençoado também. Nós temos orado por vocês que têm feito pedidos pela internet. Muitos de vocês têm mandado pedidos aqui pelo canal do YouTube. Essa mensagem então fica à disposição. Você pode escrever o seu pedido de oração aqui mesmo, vai na descrição do vídeo, você escreve o seu pedido e coloca, por favor. A gente pede só que especifique melhor sobre o que você quer. Algumas pessoas apenas dizem: pastor, ore por mim, mas não diz pelo que a gente deve orar. Então é importante que você dê para a gente uma definição de como a gente deve orar pela sua vida. Algumas pessoas que não querem colocar aqui pelo canal do YouTube, pode escrever para a gente pelo e-mail oração@ibbr.com.br. Você sabe que oração é sem o cedilho e sem o tio, né? Então oração@ibbr.org.br. Não é isso? E a gente já tem recebido, todas as orações chegam aqui, são passadas imediatamente para o time de intercessores e a sua vida não fica sem cobertura. Alguns intercessores vão ligar para você. Então, se você colocar o número ali, alguns eles ligam, quando eles veem, eles percebem, eles têm um discernimento do Senhor. Hoje, o nosso pastor aqui de música, ele resolveu tomar uma das mensagens e fazer o contato que essa semana ainda vai fazer com a pessoa que está pedindo socorro. Amém? Então vamos lá, queridos. Vamos falar um pouquinho hoje ainda sobre milagres. Eu quero muito que você passeie nesse momento que a gente está vivendo na nossa igreja, que é o momento de milagres. Eu quero falar 10 razões por que os milagres são bloqueados. Vocês já repararam que na Bíblia tem gente que recebe milagre e tem gente que não recebe milagre? Vocês já viram isso? Então algumas pessoas podem dizer o seguinte: pastor, é como se eu tivesse sorte ou não. Olha, Deus ouviu a minha voz ou Deus não ouviu a minha voz. Por que tem pessoas que oram e recebem de Deus, outras pessoas oram e não recebem de Deus? Então existem aqui
limitadores. Não que Deus seja limitado, porque Deus é todo poderoso. Mas existem critérios para você se aproximar de Deus. E Deus estabelece critérios para que Ele responda. Deus, Ele não está à sua disposição para fazer o que você quer, e a hora que você quer, e do jeito que você quer. Mas Deus ouve do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Então existem caminhos que você toma, direções, e essas direções que você toma naquele lugar, Deus faz milagres. E existem outras direções, existem desobediências, existem saídas pela tangente, que fazem com que o Senhor fique bloqueado com relação àquilo que Ele vai fazer na sua vida. Se você pegar o livro do profeta Isaías, ele diz o seguinte: olha, o meu ouvido não está entupido para que não possa ouvir, e nem o meu braço está encolhido para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós já vimos na semana passada o que são milagres. São eventos extraordinários causados por Deus, e eles sempre comunicam uma mensagem. Os milagres, eles têm um objetivo de comunicar algo do céu na vida de uma pessoa, numa família, ou mesmo numa determinada cidade ou país, para que todos creiam, para que um povo creia. O milagre que aconteceu foi o milagre da conversão em Nínive. Todo mundo creu, por causa de uma palavra do profeta Jonas. A ação sobrenatural que revela a identidade, o caráter de Deus. Você vai notar na Bíblia que todas as vezes que algo extraordinário acontece, por exemplo, em Gênesis 22, quando Abraão ele vai oferecer o filho dele, de repente Deus faz surgir o quê? Um cordeiro. E ali, aquele homem Abraão diz assim: o Senhor é o Jeová Jireh, o seu Deus seja o Deus da minha provisão. Quando Josué vence os amalequitas, ele diz: o Senhor é minha bandeira. Então existe uma revelação do caráter de Deus, que é dada através dos milagres. Jesus multiplica o pão, Ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Jesus dá vista aos cegos, eu sou a luz do mundo. Ele ressuscita Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Então existem assim, salpicados na nossa vida, eventos extraordinários que estão comunicando: ei, eu estou aqui, e esse é o meu nome, para que você me conheça como o Deus da tua vida. Ato intencional, inconfundivelmente claro, de que Deus agiu no nosso mundo de tempo e espaço. O nosso Deus vive no lugar da eternidade, ali o relógio não serve para nada, é a eternidade. Ele fala: não há começo e nem fim de dias em Deus. Mas ali também, esse Deus, Ele sai desse lugar, é como se Ele penetrasse na nossa vida pessoal e dissesse assim: eu estou aqui e eu estou fazendo isso de propósito, para você saber aqui que eu sou Deus na sua vida. Número 4, acontecimento que contradiz uma regra natural ou uma violação das leis da natureza. O que é natural? Não é natural o homem voar, mas Jesus elevado aos céus. Não é natural o homem caminhar sobre as águas. Vai fazer isso, você vai se afogar. Mesmo você não vai conseguir caminhar sobre as águas. Mas acontece uma quebra, uma violação de uma lei natural. Você fala: mas como pode acontecer? Como isso aconteceu? E por fim, uma interferência de Deus em favor ou contra alguém. O milagre ele funciona a favor, mas ele também funciona contra. Você vê a história de Coré, Datã e Abirão, quando a terra abre e suga, e engole eles, como quem diz assim: foi um milagre do Senhor, só o Senhor podia fazer isso. Então, gente, essas são as definições de milagre. E a gente viu na semana passada, em primeiro lugar, que milagre não alimenta a fé. Tem muita gente que recebe milagre hoje, quarta-feira, não volta nunca mais na igreja, não conserta a vida com Deus, não quer andar com Deus, ele quer que Deus, não quer saber de Deus. Nós, principalmente enquanto jovens, a gente começa a descobrir ciência, a gente achar que a gente é muito esperto. Eu posso falar isso
porque eu fiz mestrado em ciências aeroespaciais. Eu andei com aquela turma do ITA, tudo cabeçudo, tudo gente da integral, da derivada, da ciência matemática, da física, da engenharia, de fazer foguete, de fazer avião, de construir avião com proteção balística. Eu andei com essa turma toda. Quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, a gente começa a achar que a gente pode tudo. Até que você bate no obstáculo da sua vida, que você vai ver que a ciência não pode tudo. Você acha que o dinheiro que você paga para a Unimed, isso é muito bom, hein? Pode ir lá e te curar de algumas enfermidades. Pode, mas não pode tudo não. Existem enfermidades, gente, que só o Senhor pode curar. Porque não tem cura para a gente. Quando você pega alguém que tem esquizofrenia, é a pior das doenças mentais. Porque crente acha que todo problema daqui para baixo é problema da carne. Agora, problema daqui para cima é espiritual. Não é não, querido. Não é não. Ou, por exemplo, você acha que toda doença é espiritual? Não, se fosse assim, você não quer ir no dentista. Ou alguém aqui deixa de ir no dentista? Você está com dor de cabeça, você não toma um remédio para dor de cabeça? Existem enfermidades, gente. Você experimenta isso. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A enfermidade sai, o câncer pula pela boca. Você tem enfermidades que a pessoa, você fala assim, não é um mal natural. Não é, é um mal espiritual. Se você duvida disso, leia Lucas capítulo 13, verso 10. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher com espírito de enfermidade. Então, quando nós falamos de milagre, aprenda isso. O milagre não alimenta, ela não aumenta a tua fé. Não, se Deus fizer esse milagre, eu vou crer. Não vai crer. Se não crer na Bíblia, nem que Deus faça um milagre, ele vai dizer que foi o quê? Que foi a ciência. Ele vai achar uma resposta científica para aquele problema lá. Antigamente, vinha o raio. Pum! Deus está zangado com a gente. Vinha uma endemia, uma pandemia. Deus está julgando o nosso pecado. Vinha um problema grave de seca. Vinha a seca, arrasava a terra. Deus está julgando a terra. Hoje não. Hoje a ciência inventou o para-raio. Alguém mais tem medo de raio? Não tem. Vem uma endemia, tem a vacina. A gente inventa a vacina para o vírus do ebola. Um dia vai chegar, não chegou ainda. Um remédio aí, um coquetel de AZT para quem é soro positivo. Ah, deu problema aqui, vamos lá em Israel aprender, não é isso que o presidente está fazendo? Aprender a irrigar a terra, vamos dessalinizar a água do mar, vamos criar uma usina de ciência, vamos bombardear as nuvens com partículas metálicas, que aí chove. Está vendo? É ciência. Até que a ciência não consegue construir uma ponte para a sua resposta. Milagre não aumenta a fé de ninguém. Milagre não salva ninguém. Porque Deus, Ele fez o milagre na minha vida. Querido, Ele faz milagre todo dia. O povo de Israel, eu citei isso semana passada. Experimentou milagre 40 anos no deserto. Experimentou ou não experimentou, gente? Porque chover pão do céu é milagre. Porque eu tenho que ir na padaria, não sei você. Milagre, gente, não quer dizer que você vai ser salvo. Número 3, milagres eliminam a possibilidade de juízo menos severo. Eu experimentei um milagre, então, que vou falar uma coisa para você, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você que viu o milagre. Essa, então, foi a introdução. Agora, se eu falei que existem 10 razões que impossibilitam ou que bloqueiam o milagre, a primeira delas é essa aqui, dúvida. Dúvida. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Se a pessoa não crê, ela não recebe. Se ela diz assim, não tem jeito, então não tem jeito. Se a pessoa diz, nem Deus vai resolver, então Deus não vai resolver. Porque com a boca, é interessante, com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Quando Jesus fala, olha, de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele vai dar conta do juízo, ele não está brincando.
Eu não estou falando de pensamento positivo, de exercício de neurolinguística. Preste atenção nisso. A fé, ela é comunicada com a tua vida, com a minha vida. Quando a pessoa diz que Deus não vai fazer, Ele não faz. Se você pegar com calma, Marcos capítulo 6, você vai ver um negócio interessante ali. Está escrito assim: e ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Não pôde, essa palavra é dunamis, é poder, porque não criam nele. Ele estava em Nazaré, conheço ele, filho de Maria, seus irmãos e suas irmãs estão conosco. Não é ser o filho do carpinteiro? E ele se maravilhou da incredulidade daquelas pessoas. Tem gente que não crê, então não recebe. Número 2, prisão no passado conhecido. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles sofreram tanto a vida toda, foram tão castigados no passado, que eles não conseguem enxergar uma possibilidade no futuro. Nada, isso aí não vai acontecer não. Isso é bobagem. Não crê nisso não. O coração fica endurecido. Aonde? No passado. A minha mãe sofreu, meu pai sofreu, eu vi meus avós morrer disso aí, vai ser curado nada. A pessoa fica com uma corrente presa lá atrás. Isso impossibilita ela crer de que o novo vai acontecer lá na frente. Prisão no passado conhecido. Repara que dessa turma que saiu do Egito, só 2 entraram na terra da promessa. O resto tudo duvidou. E porque duvidaram, eu estou misturando a dúvida que é o primeiro com o segundo, eles simplesmente não alcançaram a promessa. Eu vou voltar aqui, ó. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Salmo 78, 41. Prisão no passado. Número 3, rebeldia e desobediência. Você pensa que o rebelde se dá bem? Repara na Bíblia que a rebelião, repare só, é causa de enfermidades incuráveis. Vou mostrar para vocês. Você tem uma liderança que está dizendo assim, ó, vamos para lá, e diz, não vou. A rebelião impediu aquela geração de entrar na terra da promessa. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Eu quero trazer isso para a nossa vida, tá bom? Existiam muitas viúvas no meio dos crentes daquele tempo. Nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva, e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Rebeldia e desobediência. Eu não quero saber de obedecer. Eu não quero saber, eu quero fazer do meu jeito. Eu sou dono do meu nariz, aqui quem manda sou eu. É típico ou não típico de quem é jovem? É ou não é, gente? Você já fez isso? Já falou isso? É isso, gente, que acontece. Você não recebe. Por que que o outro é feliz e eu não sou? Rebelião. Por que que o outro colhe e o meu fruto aborta? Rebelião. Eu quero voltar aqui àquilo que eu falei. Repara só, que a rebelião, ela é ligada a enfermidades incuráveis. Em Apocalipse capítulo 2, Deus está tão zangado com uma igreja. Zangado não é a palavra certa, é decepcionado. Ele fala assim, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. Vou colocar ela numa cama, ela vai ficar enferma para ela aprender a me glorificar. Repara que quando Miriam se rebela contra a autoridade de Moisés, gente, Miriam é mais velha que Moisés, idade, era mais experiente, mas a autoridade estava sobre Moisés. Ela se rebela, Deus fala o seguinte, ó, você vai ficar leprosa 7 dias fora do arraial. O juízo de Deus contra o povo de Deus, gente, não é condenatório, não é sentença, é um juízo de conserto, sabia disso? Deus corrige a todos quanto ama. Se você é filho de Deus, Deus vai te dar o quê? Uma palmadinha para você se consertar. Qual é o problema? É que tem pessoas que não entendem.
Você fala uma vez, você fala 2 vezes, você fala 3 vezes, ele continua vivendo, vai dar nada. Então você vai colher o que você está plantando. Porque de Deus não se zomba. Dá para zombar de Deus, gente? Dá para você enfrentar Deus? Dá, gente? Não dá. Número 4. Aliam-se aos que rejeitam o poder de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se. Gente que se recusa a andar com o Senhor. Eu acho que faz parte da minha natureza, da minha fé. Quando eu tenho alguém perto de mim que não consegue crer comigo, eu saio de perto. Ele vive duvidando daquilo que Deus vai fazer. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Por que você acha que na Bíblia Deus manda sempre separar os medrosos? Tira os medrosos fora. São pessoas que quando vão enfrentar qualquer tipo de problema, porque enquanto a sua vida não tem problema, você se vira. Ou quando a sua vida tem muito problema, você se torna um orgulhoso. Você vai enfrentando um, vai enfrentando outro. Eu me virei sozinho, eu paguei essa conta, eu restaurei esse problema, eu consertei essa família. Mas tem um outro quadro. É aquele quadro quando você já não acredita mais em nada. E você começa o quê? A caminhar perto de gente que só murmura, que só reclama. Isso é contaminador. A sabedoria funciona como uma arma de guerra. Arma de guerra. Mas um pecador é capaz de destruir uma igreja, de destruir uma família, de destruir um sonho, de fazer a nação voltar para o pecado. Por que você acha que Deus, ele vai resolver esse problema no ninho? Porque Deus trabalha com fonte de problemas. Ele não fica tratando com os frutos podres, ele vai na raiz. Primeiro milagre de Eliseu, você vai ver qual é. Qual é o primeiro milagre de Eliseu? Ele vai lá na fonte, daquela água amargosa, joga sal grosso lá, e a fonte, até hoje a fonte está de água doce. Ele vai na fonte, ele bota o dedo na ferida. Ele não fica envolvendo. Então, qual é o problema aqui? São pessoas que rejeitam o poder de Deus, que estão andando do teu lado, e aí teu casamento está mal, larga esse aí e parte para outra. Parte para outra, uma conversa que parte para outra. Eu casei com ela, eu vou ficar com ela até o fim. Ora, eu vou lutar até o fim. Eu gosto de gente assim, sabia? Gente que não desiste. Me enche de fé. Você está vendo assim a vida dele aos pedaços. Ele fala, pastor, eu fiz um monte de lambança, mas eu vou consertar. Eu fiz um monte de besteira, mas agora, pastor, eu aprendi a lição. Esse tipo de gente é gente que experimenta milagre. Número 5, não absorve a lei da possibilidade. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Alguma coisa impossível, Senhor? É possível. Eu gosto das pessoas que falam assim, é possível que crê. Pastor, é possível se você crer. Porque Deus vai até aonde você crê. Se você crê que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se você crê que o teu Deus é capaz, Ele é capaz. Agora, se você já está dizendo, acho que eu contei aqui esses dias para você. Gente, eu fui numa igreja batista. E sabe, agora não tem mais isso muito por causa da era digital. Você coloca tudo no aplicativo da igreja. Aí eu peguei um jornalzinho desse, da igreja, tipo boletim. Estava escrito lá, alguém ore pela irmã fulana. Há 3 meses ela está enferma e não há Cristo que cure. A igreja... Gente, isso não é brincadeira. Eu tinha guardado esse boletim. É gente que não absorve a lei da possibilidade. Qualquer problema ele já desiste. Qualquer problema ele diz, não, deixa para lá. Então, quando a pessoa desiste, ela é incapaz de receber de Deus aquilo que é possível. Porque há alguma coisa impossível, Senhor? É isso aí, ó. Não entra no ambiente do impossível. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé.
Disse o Senhor, nós citamos agora Lucas 17, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Presta atenção, Jesus está falando que o mundo ao nosso redor pode obedecer a nossa fé. Você não é Deus e você não dá ordem para Deus. Em nome de Jesus, eu determino que o Senhor faça a Deus. Não, não é isso. Não é nada disso. Isso é heresia. Deus não obedece ninguém. Deus é o Senhor, gente. Deus, ele acaba com a gente com sopro. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade. Eu queria tanto que vocês entendessem isso. Quando Jesus, ele ressuscita dos mortos, ele fala, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele pega essa autoridade dele e dá para você. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpente, escorpião e todo mal, todo poder do maligno, e nenhum dano vos fará. Então existe autoridade que Deus me dá. Um exemplo, você recebe, passa num concurso público, recebe autoridade para ser juiz, você vai julgar. Recebe autoridade para ser delegado, você vai prender e vai soltar. Você recebe autoridade para ser professor de matemática num determinado colégio, publicou lá no diário da prefeitura, do estado, enfim, você recebeu uma autoridade. Autoridade não tem a ver com poder não, gente. Autoridade e poder são duas coisas distintas, mas a autoridade é direito de governar. Então quando Jesus disse a tua fé, se olha, que coisa, gente, se tivesses fé, com um grão de mostarda, o pastor Alan me deu um potinho com grão de mostarda, é bem pequenininho. Se tiveres fé com um grão de mostarda, você vai dizer o problema. Que entra na tua casa e manda o problema embora. No princípio, a princípio, você vai achar que você está falando com a parede. A impressão que dá é essa. Caminha lá, seu filho não está em casa, lança uma palavra de bênção sobre ele, sobre o seu futuro. Começa a entrar no seu trabalho e diz assim, aqui é o lugar de paz, não é lugar de confusão. Para você ver o que vai acontecer. Isso, dizer, é a maneira como Deus delegou a mim e a você autoridade para quê? Para que o mundo obedecesse a nossa fé. Número 7. Limitam o poder de Deus. Essa aqui é a turma do caixote. Coloca Deus dentro de um ambiente, assim, um quartinho fechado, e fala assim, Deus só pode operar ali. Deus só pode mexer ali. Filipe respondendo-lhe, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha que coisa, gente. Ele diz assim, Deus, aqui tem, mas teu poder não é nada diante da fome desse povo. Ele está dizendo aqui, que o poder de Deus está limitado às minhas possibilidades. Então se eu não posso fazer, Deus não pode fazer. Se eu não posso pagar, então Deus não pode pagar. Se eu não posso comprar, então Deus não pode comprar. Se eu não posso mexer ali e operar na vida da pessoa e trazer para ela uma palavra de milagre, então Deus não pode fazer. Limita o poder de Deus. Gente, olha para mim. Como que a gente pode limitar a Deus? Por que ai pastor, está que nem Gideão, né? Onde estão os milagres de Deus? Você é o primeiro a recuar. Você é o primeiro a querer mover com o seu próprio braço, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Você é o primeiro a dizer assim, Deus não pode fazer isso. Você lembra de Pedro? Ele pescou a noite inteira, e Jesus está pregando no barquinho. E aí de repente Jesus agora vai pescar. Ele, Jesus, nós pescamos a noite inteira. Só entende de pregar, de pescar entende a gente. Ele pesca, joga do lado direito e ali ele escolhe. Como você nunca foi em Israel, talvez, você não vai entender o tamanho do milagre. Quando a Bíblia fala em 153 grandes peixes, só quem vai lá é que entende o milagre. Não dá para pescar ali 153 grandes peixes. Não tem jeito. É impossível. Só que aqui a gente está dizendo para Deus que Deus não pode fazer. Quando você limita o poder de Deus, você está fazendo com que o teu Deus se torne um ídolo desse tamanho. Assim. Não pode, é um ídolo. Você veio no dia, qual é o dia desse santo aqui? Não é hoje, quarta-feira não é dia desse santo, é outro dia.
Então você compartimentaliza o céu, como se Deus só pudesse operar numa determinada hora, numa determinada área, numa determinada situação, e naquele milagre. Agora, quando a tua cabeça expande, não, meu Deus pode tudo, todas as coisas, em todo o tempo, toda hora, ali ele opera. Número 8, questionam o poder de Deus. E voltou para a cidade de Nazaré, os que ouviam, ficaram admirados e perguntavam, de onde vem a sabedoria dele, o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro, a sua mãe não é Maria? E não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Deus usa você numa célula. Deus usa você na igreja. Aí você vai na sua casa, sua mãe diz, não, Juninho, aqui você é o bebê da gente. Você vai na sua casa, não, esse aqui é aquele menino que jogava bola com a gente, tomava gol debaixo da perna. O que acontece aqui? É quando a gente questiona a maneira como Deus vai usar as pessoas. É quando a gente diz para Deus que Deus, ele não pode fazer do jeito dele. É quando a gente começa a fazer perguntas, dizer assim, não, mas gente, interessa se o milagre veio por um ou pelo outro? Interessa se a pessoa orou com a imposição de mãos, ou se deu uma voz de liberdade? Gente, o que interessa é que o poder de Deus se manifestou. A Bíblia diz para a gente, em Tiago capítulo 1, que toda boa dádiva vem do alto céu, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Gente, de onde vem o milagre? Vem de Deus. Mas tem gente que está atribuindo a quem? A um monte de pessoas que não são Deus. Mas vem de Deus ou não vem, gente? Vem, então cuidado com aquilo que você questiona. Número 9, aqui vai piorar o negócio, impede a manifestação de Deus. E Eliseu lhe disse, gente, pensa num capítulo triste, esse capítulo de 2 Reis, capítulo 13. Triste. Eliseu está morrendo, o profeta que fez 20 milagres, que tem a porção dobrada da unção de Elias. Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. Ele vai lá e toma. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E ele bota. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei. Presta atenção. Isso aqui chama-se ato profético. Por exemplo, o irmão vai construir uma casa. Aí ele pega uma Bíblia. Uma Bíblia, é um livro. Ele pega uma Bíblia e coloca no fundamento da sua casa. E ali ele ora e diz, essa casa aqui é do Senhor. O que é isso, gente? É um ato profético. Você pega o azeite na sua casa. Você diz, Senhor, consagre ao Senhor o azeite. E você bota nos umbrais da porta da sua casa e diz, em nome de Jesus, nenhum espírito maligno vai entrar nessa casa em nome de Jesus. Isso é um ato profético. Você pega o seu filho. Jacó fez isso. José fez isso. Davi fez isso. E ele libera uma palavra com imposição de mãos. Isso é um ato profético. Aqui vai acontecer um ato profético. Pega um arco, pega flechas. Agora você vai pegar o arco, eu vou botar minha mão sobre a tua mão, como que ele diz, eu estou te abençoando. E disse, abre a janela para o oriente. Da onde que vem os inimigos? Vem do oriente, presta atenção. E abriu, então disse Eliseu, atira, e atirou. Olha o ato profético. A flecha do livramento do Senhor, a flecha do livramento é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, cessou. Ele parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Eliseu se indignou e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Pega as flechas e começa a... Gente, aquilo é só um símbolo, é um ato profético. Ele lança a flecha foi ali 200, 300 metros de distância. Está vendo essa flecha aqui? É a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Agora pega e fere a terra. E ele, em vez de ferir, é gente mesquinha. É gente que acha, não, eu só quero um carrinho. Olha, se eu tiver aqui
Um carrinho com 4 portas. Ó Deus, se eu quiser dar um ar-condicionado também, quero. Gente, por que você não pede tudo? Você acha que Deus não pode dar? É gente que para ele Deus está assim, ó, vou dar, mas tu já pediu demais, hein? Confunde com um pai que é meio assim, muquirana. Sabe aquele pai avarento? Pai, dá 10 para eu tomar um sorvete, toma 5. Traz 3 de volta. Lembra daquela piada? 2 de troco, gasta 1 e... Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Eu fico olhando, eu gosto muito daquela passagem que o azeite da viúva multiplica. Gente, ela vai reclamar com o profeta, eu estou endividada. Eu falo assim, o que você tem em casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Olha como é que Deus usa as pessoas. O que você tem aí, Pedro? Eu só tenho uma vara de pescar. Vai lá, pega um peixe, tira da boca do peixe uma moeda. Ele manda você usar. O que você tem aí, Moisés? A vara. Então toca na água, que a água vai virar sangue. É o que você sabe fazer. Você é motorista de Uber, Deus vai te usar ali. Você é professor, Ele vai te usar com um giz na mão. Você é soldado, Ele vai usar você dentro da tua viatura, e por aí vai. É assim que Ele faz com a gente. Ele usa pessoas. E aqui o que está acontecendo? Ele podia ter ferido a terra 6 vezes, mas ele vai, 3 vitórias tá bom. Gente, se Deus pergunta assim, pega essa bola agora aqui, pega essa bola e chuta pro gol. Essa é a vitória do teu time contra os adversários. Gente, eu ia chutar aquela bola pro gol, fazendo gol imaginário, até o meu time ser campeão dos campeões dos campeões. É um ato profético. É algo que Deus está fazendo para a gente, está falando para a gente. Só que o Deus da gente, em vez de ser esse Deus que é todo poderoso, se torna muito pequenininho, muito impossibilitado. Aquele Deus que é pintado como um homem de cabeça branca. Que quando você olha para um moço de cabeça branca, você fala, já está cansado, já está desgastado, não tem mais energia para nada. Tadinho, ele está muito ocupado agora. Deus está resolvendo as questões lá no Congresso Nacional. Está confusão lá. Deus está resolvendo agora os problemas do Brexit. Deus está resolvendo um problema em Moçambique. Esse é o Deus que você serve? É isso, gente? O que acontece aqui? Você impede a manifestação de Deus quando você não crê. E por último, negam a possibilidade da ação de Deus. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Jeremias 32, 27. Gente, alguma coisa demasiado difícil para Deus? Quando eu vejo uma passagem dessa, mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito. Um dos homens que mais me impressiona na Bíblia, ele nunca foi o líder, ele nunca foi o número 1, nunca foi. Caleb, filho de Jefoné. Ele chega na terra da promessa, está todo mundo com medo. E volta todo mundo com o rabo entre as pernas, se borrando, porque os inimigos eram grandes, as cidades eram fortificadas. E está todo mundo dando um relatório ruim, vai dar nada. Não vamos conseguir, não vamos chegar, não vai construir. Não. Ele fala sempre, calado. Ele fala, calem-se. Eia, subamos. Apenas não duvidais do Senhor. Ausentou-se deles a sua força. Nós vamos devorá-los como pão. Gente, pensa num homem aleluiado. No céu quero dar um abraço em Caleb também, porque ele me enche de fé. Gente, quando eu olho, eu fui treinado para vencer o inimigo. Foi nada para morrer pela pátria, morra ele. Eu quero ficar vivo e vencer. Não é isso, gente? É ou não é, gente? É isso. Eu quero ter vitória. Eu quero avançar. Eu quero conquistar. Eu tenho um Deus do meu lado. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim, até o final dos séculos. Não tenhais medo, não temais. Apenas não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite para fazer conforme está escrito. Qual é o problema? A gente não quer fazer conforme está escrito. A gente quer fazer do nosso jeito. Caleb, ele devia ser o primeiro a escolher aquelas terras. Ele e Josué.
É ou não é, gente? Os dois iam ser primeiros. Repara bem, que quando o livro de Josué está terminando, ele é o último a escolher a terra. Mas ele escolhe a terra mais difícil. Ele vai para o território que é hoje Judá, Jerusalém, e fala: eu quero o monte de Sião. E tinha uma fortaleza lá dos jebuseus. O bicho encardido era aqueles jebuseus, eram os inimigos. Gente, pensa num povo, num espírito imundo de Ziquezira. Não saía de jeito nenhum. Pois ele foi lá. Ele foi o único que tomou aquele lugar. E preparou o ambiente para depois Davi reinar em Jerusalém. A tua fé é que vai mover o milagre do Senhor na sua vida. Se você entender que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Se tua timidez for lançada fora e a tua ousadia vier à tona, se você entender que Deus ele é muito maior do que qualquer coisa que você está achando que é grande, é aí que Deus vai operar. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Pastor, eu preciso do milagre, então nós vamos orar pelo milagre. Pastor, eu preciso do mover do Senhor, então nós vamos orar pelo mover do Senhor. Pastor, eu quero fé que nessa aí que você tem, então vem aqui que nós vamos orar pela tua fé. A fé, gente, ela funciona como um músculo. É igualzinho músculo. Se você exercita a fé, ela cresce. Se você coloca a sua fé num lugar de esquecimento, você vai começar a duvidar de tudo. Você crê que Deus pode fazer? Pode pensar grande. Olha, as pessoas dizem para mim assim: pastor, faz uma oraçãozinha para mim. Gente, isso me dá bronca. Oraçãozinha para Deusinho. O meu Deus é todo poderoso. Eu faço é oração, porque o meu Deus ele ouve. Feche teus olhos. Pede para Deus agora o teu milagre. Você que está ouvindo a gente na internet, pede o teu milagre agora. Pode pedir aí. Pode pedir. Pai querido, a tua palavra, ela nos anima, Senhor Deus. A tua palavra nos desafia. A tua palavra nos constrange a crer. A tua palavra não nos deixa num buraco enlamaçado, aprisionado, que nos impede de sair. Pelo contrário, a tua palavra nos livra, nos impulsiona, nos faz enxergar a possibilidade do Senhor operar em nossa vida. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, para que a tua igreja, a tua igreja creia que o Senhor é Deus, Pai. Eles estão aqui em silêncio, todos eles, pedindo um milagre, pedindo a cura de uma enfermidade, pedindo o livramento do Senhor, pedindo um coração quebrantado e contrito. Alguns estão pedindo perdão, outros estão querendo perdoar, alguns estão aprisionados em jaulas desde a sua infância, alguns estão aprisionados em calabouços e não conseguem sair. Mas hoje eu invoco o nome do Senhor dos Exércitos, o nome de Jeová Sabaote, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, eu quero te pedir, estende a tua mão sobre cada homem, mulher e criança que está nesse tempo aqui, Pai. Eu quero te pedir isso. Opera os teus sinais e as tuas maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus. A tua palavra diz: se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás ao problema, ao monte, sai daqui e vai para lá. Portanto, em nome de Jesus, eu uso o nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade alojado em qualquer corpo aqui, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, toda infecção espiritual, eu te repreendo em nome de Jesus.
e eu lanço o fogo do Senhor contra toda ação maligna. Eu repreendo todo espírito de morte, de confusão, de incredulidade, de falência, de miséria. Bata em retirada em nome de Jesus. Todo espírito que tem dividido famílias, que tem aprisionado em vícios, espíritos malignos, perversos, que tem trazido sofrimento e dor, em nome de Jesus eu te repreendo essa noite. Essa noite eu te repreendo. Você não é bem-vindo aqui, porque Jesus, o vencedor, aquele que venceu a morte, está aqui essa noite. Está aqui essa noite. Eu quero em nome de Jesus liberar uma palavra de bênção, de proteção, de cuidado e de milagre, para que eles venham aqui dar testemunhos do Senhor, para que eles digam: eu fui curado, para que eles digam: eu venci, o Senhor me deu um livramento, para que eles digam: a tristeza foi embora e o Senhor me revestiu, o Senhor me revestiu com óleo de alegria e fez de mim carvalho de justiça. Pai, restaura os sonhos dos seus filhos, restaura as famílias, Senhor Deus. O que nós pedimos, Pai, é a tua boa mão, é a tua ação, é isso que nós pedimos. Pedimos o teu favor, nós pedimos que o milagre do Senhor, o milagre do Senhor seja muito bem-vindo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vocês escolheram a melhor parte. Hoje é dia dos namorados, ainda estou na minha hora. Vocês escolheram vir para cá, casaizinhos, olha, escolheram o Senhor. Eu contei aqui que eu evangelizava na rua, e um dia eu fui falar com uma moça, que era uma moça de programa, e estávamos eu e um amigo meu. Eu falei para ela assim: olha, fui falar de Jesus de uma maneira diferente. Eu tenho um amigo que quer casar com você. Ela é? Ele está apaixonado por você. Ele quer fazer uma aliança contigo. É mesmo? Quem é? É o moço mais lindo que você já conheceu. O nome dele é Jesus. Ela perguntou para mim: pastor não, moço, você é crente? Eu falei: sou. Ela falou assim: eu também sou. Eu sou evangélica, mas eu estou afastada. Gente, Deus fez uma obra na vida daquela moça tão grande, tão grande. Hoje ela é uma das maiores evangelistas. Pensa numa moça que ganhou gente para Jesus. Isso aconteceu na década de 90, mais ou menos. Eu quero um dia poder, hoje ela já é uma senhora, ter casada com seus filhos. Não há nada impossível, Senhor. Começa a dizer que o bem vai acontecer na sua casa. Combina com seu marido, com sua esposa. Pastor, é tão difícil crer. Começa a crer falando. Deus vai fazer. Amém?